Deixa eu explicar para vocês então como é que funciona, para o senhor, como é que funciona nosso ministério. Já há 10 anos, com 18 anos, hoje eu tenho 28, então com 18 anos eu comecei a pregar o evangelho, tá? Nosso foco é um foco mais profético. A Igreja Adventista ela vem do século XVIII e o foco dela é um foco profético. Ela crê na volta de Jesus e na guarda dos mandamentos da lei de Deus, incluindo o sábado como sétimo dia desde a criação. É essa a crença original e principal do Adventista em si, entende? Nós acreditamos que pelo relógio profético nós estamos vivendo exatamente no fim do tempo do fim. As últimas profecias estão se cumprindo, sendo na política, sendo naturalmente com guerra, catástrofe, fome, sede, inundações, incêndio. Tudo isso para nós havia sido predito já nas Escrituras. E uma das últimas profecias que está registrada no livro do Apocalipse é a união da igreja e do Estado pela última vez, né? Assim como foi na Idade Média, o Apocalipse aponta, nós acreditamos assim, que voltará a ser mais uma vez, entende? A aliança do Estado com a igreja vai invalidar por completo a lei de Deus e então Cristo vai voltar porque ele não vai permitir mais que sua lei seja pisoteada e anulada para sempre. É esse o motivo que eu queria ler apenas um texto para vocês aqui, que eu resumi aqui a nossa conversa, né? Eu quero ler um texto de Isaías. Isaías no capítulo, o profeta Isaías, ele escreveu um texto no capítulo 24 e ele fala no capítulo 24 o motivo por que a terra está do jeito que está hoje. E o interessante é que na época de Isaías, ele diz assim, ó: eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transtornar a sua superfície, vai dispersar os seus moradores. Quando você lê isso, você pensa, mas Deus não é um Deus de amor? Deus não é um Deus de graça, de misericórdia? A Bíblia ensina que Deus é de amor, de graça e misericórdia, só que ela diz que Deus é Deus de justiça também. Por que um Deus de amor, de misericórdia, vai destruir e vai transtornar a superfície da terra? Quando o texto fala que Deus vai destruir, o texto quer dizer duas coisas. A primeira coisa, Deus destrói diretamente e Deus destrói indiretamente. Como assim? Vou te dar um exemplo. Um dilúvio. Dilúvio foi a ação direta divina. Ele destruiu diretamente. Sodoma e Gomorra foi a ação direta divina. Certo? Mas agora no nosso tempo, guerras, catástrofes, fomes, inundações, incêndio, a natureza descontrolada. Deus indiretamente, como? Ele remove a proteção, ele tira o Espírito Santo que é rejeitado, então Satanás causa a destruição. Mas Deus assume a destruição como sendo ele, mas não foi ele. Ele só tira a proteção. Quando o texto diz que ele vai destruir a terra e vai destruir os moradores da terra, o contexto de todo o livro mostra que não vai ser Deus que vai fazer isso. Ele vai remover a restrição. O Espírito Santo hoje impede Satanás em destruir a terra. E Deus vai remover seu Espírito, por quê? Porque a finalidade do Espírito é convencer o ser humano do pecado. E o pecado é a transgressão da lei de Deus. E como o ser humano está decidido a violar não só a lei de Deus, mas a lei do Estado, e o Espírito Santo persistentemente está sendo resistido a cada mensagem, por fim vai ser retirado. Então Satanás vai destruir. Essa é a última profecia. Mas aqui eu quero mostrar o motivo. Ele diz o seguinte: a terra chora e se encolhe, o mundo se enfraquece. E o verso 5 diz: na verdade a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a lei de Deus. Aliança eterna. Quando ele fala transgridem as leis, está se referindo ao Estado. Violam os estatutos, está se referindo às leis municipais, e quebram a aliança eterna, está se referindo à lei de Deus. Esta será a razão da destruição da terra. Portanto, a igreja adventista, o movimento do advento surge com a finalidade de chamar o mundo de volta a obedecer à lei eterna de Deus que foi trocada, quebrada e pisoteada. Mas ao mesmo tempo, nós cremos que a salvação é só pela graça e unicamente pela graça. Ninguém pode fazer nada para ser salvo. A salvação é de graça. Só que a salvação pela graça não autoriza a quebrar os mandamentos de Deus. Quando Jesus salvou Maria Madalena, ela foi acusada de adultério. Adultério é quebra da lei de Deus. Os judeus pegaram em pedra para matar ela, tendo certeza que ela não tinha escapamento, porque eles pegaram ela em flagrante. E quando eles trouxeram a Cristo, a ideia deles era dupla. Eles queriam matar Cristo e queriam matar ela. Só que eles estavam sob o domínio dos romanos. Então como é que eles vão matar Cristo sem autorização do romano? Então eles precisam provar para os romanos que Cristo vai levantar uma insurreição contra o Império Romano
E eles precisam provar para os judeus que Cristo violou a lei de Deus, que foi dada a Moisés, para apedrejar Cristo. Quando eles levam Maria Madalena, eles dizem assim: mestre, nós apanhamos a mulher em adultério, em flagrante. O que tu nos dizes? Em primeiro lugar, se ela foi apanhada em flagrante, por que Jesus precisava dizer alguma coisa? Certo? Mas olha só a estratégia. Quando eles falaram: o que tu nos dizes? Se Jesus fala assim: olha, apedreja ela. Eles iam apedrejar ela, os romanos iam chegar e iam dizer: quem deu autorização para apedrejar essa mulher? E eles iam dizer: nosso mestre Jesus. E os romanos iam pegar Jesus e a mesma sentença seria para ele. Mas se Jesus fala assim: não apedreja ela, eles iam dizer assim: você está contra a lei de Deus, os 10 mandamentos, porque ela cometeu adultério e o salário do pecado é a morte, então você vai morrer também. Quando o Espírito Santo percebeu que Jesus não tinha saída, o Espírito Santo mostrou a Jesus o pecado deles. Aqueles homens haviam cometido sexo com ela, por isso pegaram em adultério. E quando eles foram acusá-la, Jesus se inclinou e começou a escrever na terra. Eles ficaram curiosos e quando se aproximaram, Cristo estava escrevendo o pecado deles na terra. E quando viram o pecado, se assustaram os mais velhos primeiro, mas Cristo é tão misericordioso que cada um viu o seu pecado, ninguém viu do outro. Cada um viu o seu próprio. Jesus não expõe ninguém. Eles se assustaram. Aí esse aqui não queria que esse aqui visse. Então esse aqui falou assim: não, deixa. E aí todo mundo deixa. E foram se afastando. Aí ele olhou. Aquele olhar assim de: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E eles soltaram as pedras. Porque eles viram que Cristo viu que Jesus sabia quem era eles. Só que agora veja, a mulher, agora veja duas situações, a lei e a graça. A lei condenou ela, a graça salvou ela. Só que depois que a graça salvou ela, qual foi a frase? Vai, mulher, volta e continua adulterando. Foi isso, não? Não, vai e não peque mais. Eu quero terminar essa nossa conversa, depois eu quero ouvir algumas palavrinhas do Senhor. Quando a polícia polícia do Estado, ela pega um marginal em flagrante, ele roubou, e a polícia pega. Esse marginal, ele vai ser preso por qual motivo? Porque transgrediu a lei. E toda transgressão da lei, ela vai gerar o quê? Desgraça, horror, morte e vai prejudicar a sociedade, certo? A punição vai ser a cadeia, em alguns países a morte. Essa é a punição. Portanto, o que nós cremos? Se você quiser escapar da punição de Deus, aceite a salvação que vem somente de Jesus pela graça. Mas vá e não peque mais. Amém. Não quebra mais a lei, tá? É isso que o movimento do Advento que se tornou Igreja Adventista crê. Nós amamos todas as pessoas, nós amamos os cristãos evangélicos de todas as igrejas, só que nós não podemos nos calar quando a maioria dos cristãos abandonaram a lei de Deus. E a terra não vai se corrigir enquanto a lei de Deus não for obedecida. A salvação é de graça, mas para permanecer salvo, vá e não peque mais. E eu queria entregar aqui para o senhor e para toda a sua equipe o nosso DVD indescritível, que faz parte do nosso ministério, está aqui na sua mão. Que Deus abençoe. É uma palestra de astronomia. Os dados foram tirados das fontes da NASA, as imagens dos sites da NASA, mas a palestra está vinculada à Bíblia que já apontava isso aí. Então tudo que a NASA descobriu agora, a palavra de Deus já mostrava. Eu quero te cumprimentar, Demétrio dos Anjos, pela sua palavra fluente, pelo seu ânimo missionário e, sobretudo, pelo entusiasmo com que fala da misericórdia de Jesus. Amém. Eu também acredito na divina misericórdia e acho que a bondade de Jesus há de resgatar os seres humanos. Para isso é preciso que as pessoas que são do bem não deem chance à turma do mal. Exato. Peçamos a Deus por isso. Amém. A palavra só permanece, dizia o grande orador grego Píndaro, quando a língua bebe a verdade na taça do coração. Amém. Então, a tua palavra permanece porque você sorve a verdade e a proclama. Que você continue multiplicando isso desse jeito jovial que você tem
e que empolga tantos jovens, não só da sua igreja, como interconfessionalmente. Não podemos esquecer que todas as religiões são dedos com os quais o homem pequeno, miserável, tenta alcançar o absoluto. Verdade. Que o absoluto, na sua divina misericórdia, nos ajude. Amém. Um abraço para Obrigado. você. Deus abençoe, viu? Muito obrigado por me receber na sua casa. É um prazer, foi um prazer. E creia no que diz o profeta Daniel, que Deus estabelece os governadores e Deus tira. E se for da vontade de Deus e para o benefício da cidade de Curitiba e para o benefício de todos os curitibanos, nós iremos orar a Deus para que Deus cumpra a sua vontade na vida do Senhor, na vida da sua equipe, de todos aqueles que te apoiam. Nós iremos orar a Deus não só pelo Senhor, mas por todos aqueles que estão lutando aí para governar essa cidade. Amém. E nós só temos um único pedido a fazer. Esse pedido não é dinheiro, esse pedido não é verba, esse pedido não é nada. Nós temos um pedido para que o Senhor, quando, se Deus autorizar, subir a cadeira da Prefeitura de Curitiba, não se esqueça do meu filho e dos nossos filhos. Não se esqueça da minha esposa e de todas as esposas de Curitiba. Não se esqueça dos jovens, não se esqueça das famílias, não se esqueça das creches, não se esqueça das escolas, não se esqueça do povo que ora a Deus dia e noite clamando por justiça. Vamos fazer até melhor. Vamos nos lembrar de tudo isso, porque é dever do prefeito, mas vamos estabelecer no contraturno escolar um programa de propagação da lei do amor, dos valores familiares e cristãos. O Estado não pode assumir uma denominação religiosa, Sim. mas de maneira interconfessional. Eu já fiz isso quando na escola pública mandei ensinar as noções de religião cristã, independente do credo, para todas as crianças enquanto fui prefeito. Que ótimo. E estamos à disposição se precisar de algum missionário lá para dar uma palavrinha. Vamos encher a cidade de teatros bíblicos. Amém. E de preferência com atores da sua qualidade. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Eu acredito firmemente que as famílias que têm Deus no coração oferecem à sociedade crianças mais bem formadas. E a sociedade consegue, tendo os valores cristãos no coração, ser mais forte do que as dificuldades.